Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todas. Minhas primeiras palavras são de homenagem às mulheres e uma palavra de esperança. De tudo aquilo que a gente vivenciou, de manifestações no dia 8 de março, das reivindicações de direito das mulheres, uma notícia me soou bem alvissareira e que me deixou bastante esperançoso. O Judiciário já conta nos seus quadros com 40% de mulheres, das poucas instituições que já está chegando a um patamar isonômico na representatividade aí de gênero. Isso pode, em curto espaço de tempo, creio, mudar a nossa realidade, porque a presença da mulher no comando, nos cargos de poder, vem transformando a realidade desse país. Então, essa é uma boa notícia que eu gostaria de compartilhar e comemorar com todos vocês. Professora Maria Flávia, nossa presidente, professor Alexandre Câmara, professora Maria Emília, querida amiga, professor Alain, querido amigo, professores dos professores, porque são professores dos meus filhos, né? Todos eles tiveram o privilégio e a oportunidade de aprender, né? Não só direito, mas aprender a experiência de vida, fruto aí de uma comunhão de princípios e de ideais que nós compartilhamos. Não poderia deixar de falar nesse congresso da atuação da OAB na formação permanente e constante da advocacia. Creio que a iniciativa do Fabrício em promover de uma forma bastante intensificada a oportunidade de formação da advocacia seja o maior instrumental que nós temos para a defesa das liberdades fundamentais e dos direitos da cidadania. Esse código, que todo mundo costuma dizer é o código da advocacia, é o código da advocacia, não, é o código da cidadania. Se nós considerarmos um médico que vai operar no meio do sertão, se ele tiver um estilete e tiver uma garrafa de éter, ele vai fazer a cirurgia da mesma forma. Obviamente que o paciente vai estar correndo um risco maior. Da mesma forma, em relação ao Código de Processo. O advogado não vai deixar de defender os interesses do seu cliente, do seu constituinte, porque o Código de Processo não é bom, porque o Código de Processo é autoritário. Mas, se o Código de Processo ressalta garantias fundamentais, como, por exemplo, o contraditório, integrado, inclusive, por uma obrigação, por um dever do judiciário apresentar uma fundamentação adequada e congruente, isso qualifica a prestação jurisdicional e, obviamente, qualifica o direito do cidadão. Por isso, esse código não é um código de briga de corporações, mas é um código destinado à garantia de direitos da cidadania, da realização da liberdade e, fundamentalmente, dos direitos fundamentais. É para isso que um código, né, que se pretende democrático tem a finalidade de realizar. Bem, a minha apresentação, espero que o tempo me permita. Não. Vamos lá. Deu. Eu pretendo falar rapidamente aqui sobre esses 7 tópicos. O que significa uma obrigação de pagar a quantia certa? O que são títulos executivos judiciais e extrajudiciais e suas distinções? A questão da liquidez, certeza e exigibilidade que caracteriza os títulos. O procedimento da liquidação de sentença. Finalmente, o cumprimento, a fase executiva e, enfim, a satisfação do credor. Uma obrigação é um vínculo, né, em virtude do qual uma pessoa pode exigir de outro uma prestação. No caso de obrigação de quantia certa, uma obrigação de natureza pecuniária. E o professor César Fiuza, ele qualifica esse conceito para inserir no âmago dessa relação jurídica a cooperação entre os sujeitos. Tá? E isso é uma característica importante dessa relação obrigacional, porque o Código de Processo coloca lá
o princípio da cooperação como um dever e um dever ético de as partes atuarem durante o procedimento, certo? E, obviamente, que essa obrigação não satisfeita espontaneamente, ela pode ser exigida judicialmente. O que são títulos executivos? Os títulos executivos são os documentos que a lei conferiu algumas características que os reveste de certeza, liquidez e exigibilidade, o que dispensa a necessidade de acertamento de eventual situação jurídica. O título judicial, ele autoriza automaticamente a exigência da obrigação nele consubstanciada, sem a necessidade de uma prévia fase cognitiva. Isso é uma definição que a lei atribuiu a determinados documentos, certo? Não há um critério objetivo que se possa aferir, né, o que seja efetivamente um documento, mas a discricionariedade do legislador, ele pode instituir novos títulos executivos, sejam eles judiciais ou extrajudiciais. Agora, o que não existe é título executivo fora da definição legal. Eles estão números clausos definidos em lei. Sem uma definição legal, não há de se falar na existência de um título executivo. No máximo, nos restaria aí um procedimento munitório, né? Os títulos executivos extrajudiciais, eles têm que estar aperfeiçoados no momento da propositura da execução. Ou seja, a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação, elas têm de estar consubstanciadas no título extrajudicial, senão eu não disponho de um documento executivo, e aí eu vou ter que me fazer valer da fase cognitiva. Agora, os títulos executivos judiciais, eles admitem um aperfeiçoamento para que eles possam externar uma obrigação que seja certa, exigível e também líquida, certo? Daí nós passamos, no procedimento, à fase de liquidação de sentença. Então, o procedimento de liquidação de sentença nada mais é do que a apuração do valor da obrigação a ser executada. E essa liquidação de sentença, aí tem algumas questões que são interessantes, tá? Porque ela inaugura uma nova fase cognitiva dentro do processo. Seja através de um procedimento mais alongado, que é o procedimento comum, quando essa liquidação, pela complexidade, pela natureza dela, demandar a demonstração de fatos novos, ou seja um procedimento mais concentrado, mas também de natureza cognitiva, quando se fala da liquidação por arbitramento, certo? É possível, concomitantemente, requerer-se a liquidação de sentença e prosseguir na execução, se esse título executivo ele contiver uma parcela, né, um capítulo da sentença líquido, já que habilita a exigência do cumprimento, e uma parte ilíquida. Uma outra questão interessante em relação à liquidação, e que poucas vezes é utilizado dessa faculdade, é a possibilidade de se promover a execução, a liquidação da sentença, desculpe, a liquidação da sentença logo após a sentença judicial, independentemente do efeito que o recurso a ser interposto daquela decisão tenha. Então, eu posso antecipar, e a questão da provisoriedade, tanto da liquidação quanto da execução, é exatamente isso, antecipar etapas do processo para quando aquele recurso vier a ser julgado, eu já estou numa fase adiantada em que eu posso automaticamente requerer o cumprimento sem a necessidade de iniciar, a partir daquele julgamento, a fase de liquidação. Isso é um ganho de tempo.
não se rediscute em liquidação de sentença o título, a obrigação materializada no título executivo judicial. Então, a interpretação adequada, e o STJ definiu isso, a primeira questão é a seguinte: a adoção de um procedimento diferenciado na liquidação de sentença não ofende a coisa julgada. Pode acontecer de o juiz determinar que a liquidação de sentença se faça por arbitramento. Entretanto, pode ser verificado no processo que aquele arbitramento ele é desnecessário, porque bastam cálculos aritméticos para se chegar ao valor correto da execução. E aí eu não vou submeter o credor a essa fase cognitiva desnecessariamente. E é isso que o STJ disse em relação à interpretação da súmula 344. A forma de se liquidar, né? Se a liquidação é por arbitramento ou se a liquidação é pelo procedimento comum, ela depende da natureza da obrigação e da extensão da cognição que vai ser necessária para a apuração do quantum debeatur aí. De forma que a liquidação por arbitramento ela tem lugar por determinação do próprio juiz na sentença, por convenção das partes, ou pela natureza do objeto da liquidação, quando depender de um conhecimento técnico. E aí o Código traz uma simplificação desse procedimento. No Código Revogado, necessariamente a liquidação por arbitramento implicaria a nomeação de um perito para que se procedesse a um exame, né, técnico daquela questão para a aferição do valor. No Código atual, o Código prevê a possibilidade de as partes subsidiarem o juiz com documentos técnicos, sem a necessidade de nomeação de um perito para proceder à quantificação da obrigação, desde que, obviamente, esses documentos eles sejam dotados de uma objetividade, de uma credibilidade suficientes para convencer o juiz da correção daquela apuração feita por esses documentos. Caso eles sejam insuficientes, aí sim o juiz pode se valer da nomeação de um perito judicial para que possa aferir efetivamente o valor devido, certo? E aí um detalhe interessante é que a regra da distribuição das despesas processuais, ela se faz pela antecipação devida pela parte que requer a diligência processual. No caso, na fase de liquidação de sentença, nós já estamos com a relação de sucumbência, com os ônus sucumbenciais distribuídos na causa. E aí, em razão disso, os ônus das despesas processuais a serem antecipadas, elas recaem sobre o devedor. Inclusive, tem recurso especial repetitivo do STJ sobre essa matéria. Tá? A liquidação pelo procedimento comum, na verdade, é a liquidação pelo procedimento, é o rito do processo comum, certo? Com todas as possibilidades de dilação probatória que se fizerem necessárias. Por quê? Na liquidação de sentença, pelo procedimento comum, há a necessidade de se provar um fato novo. Eu quero, por exemplo, discutir a responsabilidade de um eventual devedor. Mas, nesse momento, na fase cognitiva, não é interessante a produção de uma prova da estimativa dos prejuízos sofridos, porque aquele pedido pode ser improcedente. Eu vou onerar o processo, eu vou alongar o tempo de duração do processo e, de repente, todo aquele esforço para a apuração do valor da obrigação, ele pode ser absolutamente inútil e até mesmo impertinente, tendo em vista que a sentença julga improcedente o pedido. Por isso, é possível que a parte remeta a apuração do valor da obrigação, demonstrando
fatos necessários à constituição desse débito na fase subsequente à fase cognitiva, onde eu já tenho o acertamento da situação jurídica controvertida. Daí a possibilidade, então, desse procedimento comum. Certo? Na fase de liquidação de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento. A partir do término da fase cognitiva, iniciando-se a fase de liquidação de sentença e, subsequentemente, a fase de cumprimento, dali por diante, o recurso é o agravo de instrumento. E por que o recurso é o agravo de instrumento? Porque nós não vamos ter a oportunidade de, subsequentemente, vir a ter uma apelação onde eu poderia vir a discutir aquelas decisões em razões ou contra-razões da apelação. Certo? Via de regra, a execução encerra-se, né, com a satisfação da obrigação e a declaração de satisfação. Portanto, é excepcionalíssima a hipótese de uma apelação na execução ou no cumprimento de sentença. Então, todas as questões interlocutórias, elas são e devem ser tratadas por meio de recurso de agravo de instrumento. Uma questão interessante, e também creio que pouco difundida entre nós, é que, no que diz respeito à possibilidade de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, distintos da fase cognitiva e distintos da fase do cumprimento da sentença. Ou seja, desde que se instaure um litígio, tá, e que fique demonstrada a contenciosidade da atuação do devedor naquele processo, naquela fase do procedimento, ele vai ser também condenado ao pagamento de honorários, como já reconheceu aí a jurisprudência do STJ. Cumprimento de sentença. É interessante observar o seguinte: nós temos, lamentavelmente, e o Fred Dier costuma dizer isso em todas as oportunidades, nós temos uma cultura de muita condescendência, de muita leniência com o devedor, né? E eu acredito que essa frase do Coulture, ela é bem ilustrativa do que é que efetivamente significa a fase de cumprimento ou a execução de um título executivo. Até a fase de cumprimento, o processo desenvolveu-se como um simples debate verbal, uma simples luta de palavras. A partir desse instante, ou seja, a partir da fase de cumprimento, cessam as palavras e começam os fatos. Portanto, o que se busca na fase de cumprimento de sentença, sem prescindir do contraditório, obviamente, é a satisfação de uma obrigação descumprida por parte do devedor. Portanto, o que o Estado jurisdição vai fazer são atos materiais de ataque ao patrimônio do devedor ou ataque à própria autonomia de vontade do devedor para que aquela obrigação seja satisfeita. E por que há uma maior assertividade na fase executiva? Porque nós estamos em um Estado democrático de direito. Ao descumprir uma obrigação, e no caso de um comando judicial, atenta-se contra o próprio Estado de Direito, porque a autoridade, a coercitividade da lei, ela fica subjugada em virtude da inadimplência do devedor. Por isso, os atos são atos materiais, são atos executivos, certo? E dentro desses atos executivos, obviamente, resguarda-se a dignidade do devedor. Não se trata de uma violência, mas são atos que visam legitimamente a satisfação de uma obrigação insatisfeita, mas, na verdade, o que se visa, né, em última análise, é a integridade do Estado de Direito, que não tolera a convivência com o ilícito.
o cumprimento ele pode ser provisório ou ele pode ser definitivo. O cumprimento provisório da sentença, ele sofreu um severo abalo pela jurisprudência do STJ, e já vou acabando por aqui, que o cartão vermelho já está chegando. Sofreu um severo abalo na jurisprudência do STJ, que retirou toda a efetividade da fase de cumprimento provisório da decisão. Não cabia a multa do 475J, não incidiam honorários na fase de cumprimento. O Código vem e acaba com essa confusão. E, na verdade, o cumprimento provisório da sentença só tem lugar quando a parte se vale de um recurso que não é dotado de efeito suspensivo, ou seja, só nas instâncias extraordinárias. Ele já exerceu e usufruiu da garantia do duplo grau de jurisdição e agora está discutindo extraordinariamente, por uma questão de direito infraconstitucional, no caso aí de um recurso especial, ou constitucional, no caso de um recurso extraordinário, mas de forma excepcional, porque o duplo exame da matéria de fato e da matéria de direito já foi feito pelo juiz e pelo tribunal. Daí autoriza-se o cumprimento provisório, porque a expectativa que se tem é de manutenção do acórdão do Tribunal de Justiça. Então, na verdade, é uma antecipação de resultado, sendo que existem mecanismos de proteção contra a irreversibilidade da obrigação ou da execução. Como? A exigência, por exemplo, de caução, certo? Então, o cumprimento provisório ele se faz exatamente igual se faz o cumprimento definitivo de sentença. E aí um detalhe interessante, que é o que deve instruir o cumprimento provisório. Eu sugiro que se faça uma analogia com o artigo 522 e que se requeira com o cumprimento provisório, no mínimo com aqueles elementos, a procuração das partes, o título exequendo e, obviamente, o demonstrativo de débito. Certo? Iniciada a fase de cumprimento, e aí, só para encerrar, uma fala muito dogmática, porque eu estou me policiando agora para não falar nada de política, nem coisa nenhuma, mas, iniciada a fase de cumprimento, o devedor ele tem a oportunidade de satisfazer voluntariamente a obrigação no prazo de 15 dias. Qual que é a vantagem que ele tem quando isso acontece? Uma redução em 21% sobre o valor da execução. Eu falei no Fred, ele acabou de chegar aí. Bem-vindo, Fred. 21% do valor da execução. Por quê? Vencido o prazo para o cumprimento espontâneo de 15 dias, incidem 10% da multa mais 10% de honorários. E, calculando isso aí, matematicamente, e eu fugi da escola, por isso eu fui fazer vestibular de Direito, mas eu sei que dá 21% de acréscimo no valor da obrigação. Isso é um estímulo já bastante atraente para que se cumpra voluntariamente, no prazo de 15 dias, essa obrigação. E uma outra questão, só para encerrar e não ter nenhum tipo de polêmica, é no que diz respeito ao parcelamento do cumprimento de sentença. Quando se trata de título executivo extrajudicial, se a parte fizer o depósito de 30% e requerer o parcelamento em 6 vezes, vai ser deferido automaticamente, trata-se de um direito subjetivo. Na vigência do Código anterior, a jurisprudência do STJ contemplou essa possibilidade de parcelamento na fase de cumprimento de sentença, a despeito de inexistência de um dispositivo legal autorizativo. Na vigência do Código, o Tribunal de Justiça aqui de Minas, ele tem adotado um posicionamento dúplice, como só ia acontecer. Algumas câmaras do Tribunal de Justiça admitem o parcelamento e outras não admitem o parcelamento. Acontece que agora, no Código,
nós temos uma vedação expressa. Ou seja, o Código de Processo Civil diz que o parcelamento não se aplica ao cumprimento de sentença. Portanto, você tem uma decisão, ainda que inspirada em vários princípios louváveis da efetividade, né, da menor onerosidade, da redução, né, da economia processual que isso gera, você tem uma decisão que é, de certa forma, ilegal. E eu, só para finalizar e concluir, é exatamente isso que eu queria deixar aqui. De tudo isso, a principiologia que vem ocupando o nosso judiciário, né, e que vem estimulando e promovendo o ativismo judicial, eu queria chamar a atenção por essa fala do ministro Nery da Silveira, com a qual eu vou encerrar a minha fala aqui, já agradecendo antecipadamente a atenção de todos os senhores e de todas as senhoras. O respeito à Constituição e às leis há de ser postulado primeiro da ação do Poder Judiciário independente. Somente assim, nele poderão todos os cidadãos, sem qualquer distinção, ter a certeza de seus direitos e liberdades. Ter a certeza de que seus direitos e liberdades serão garantidos de conformidade com a ordem jurídica e com os valores que as informam. Então, com isso, eu agradeço e muito obrigado.